Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto e sem complicações sobre os assuntos que importam aqui na Assembleia de Minas. E hoje eu vou falar sobre um tema que é uma das prioridades da Assembleia neste momento, que são as mudanças climáticas. E para conversar sobre isso, eu vou falar com um especialista no assunto, o professor Alessir Moreira, geógrafo da PUC Minas. Obrigado, professor, pela sua presença. Obrigado a você, Sidney, pelo convite. Professor, vamos começar de uma maneira bem didática para o nosso público. O que são esses eventos climáticos extremos? O que caracteriza esses eventos? Bom, Sidney, extremo climático é uma coisa meio difícil assim de você dar uma definição. Então, como é que eu posso dizer isso de uma forma mais simples? Extremo pode ser uma coisa que, em relação a um certo padrão, por exemplo, pode ser algo que ocorre com uma frequência diferente daquilo que é climatológico, que é esperado. Pode ser algo que tenha uma excepcionalidade, como, por exemplo, imagine, por exemplo, que uma nevasca caísse aqui, que é algo Furacão. excepcional. Um furacão, algo que seria excepcional para algum determinado lugar. Não é algo que a gente defina facilmente colocando um valor assim. Geralmente, extremo se mede, que talvez seja a melhor medida para extremo, você dizer que é algo extremo em relação à capacidade da gente de se organizar e reagir àquele fenômeno, né? Então, você tem, por exemplo, chuva, né? Se você tiver 5 milímetros de chuva concentrados em alguns poucos minutos, ele pode ser algo extremo para algum determinado lugar. Mas se você esticar isso para talvez com uma duração maior, um dia, etc., 5 milímetros é absolutamente nada. Então, é um pouco difícil, mas de uma maneira geral a gente pode pensar em coisas que são excepcionais, seja pela intensidade, seja pela frequência, ou seja pela raridade daquele fenômeno que está ocorrendo. A gente não pode fechar os olhos, esses eventos estão ficando mais frequentes aqui no Brasil, no mundo, mas vamos falar aqui de Brasil e Minas Gerais. Como que a gente chegou a esse ponto, professor? Foi ação humana? Está acontecendo mesmo alguma mudança no planeta? Fala pra gente como que a gente chegou até aqui. Bom, É amplo, né? essa é uma resposta que não é uma resposta muito fácil. Assim. Existe um consenso na comunidade científica hoje, eu diria assim, que a maior parte dos cientistas que lidam com isso, eles atribuem a mudança do clima às transformações que a gente produziu na atmosfera da Terra. Então, que mudanças são essas? A gente começou a jogar gases que têm um certo comportamento, né, no sentido da forma como ele interage com a energia que chega do Sol, por exemplo. Então, vapor d'água, ele reage de uma certa forma ao calor que aqueceu a Terra. Então, ele retém esse calor que está emanando da Terra e segura isso, de forma que é um cobertor. O CO2, né, que é o dióxido de carbono, da mesma forma. Ele deixa passar a radiação de ondas curtas que chega do Sol. Então, a radiação chega até a superfície, aquece essa superfície, isso vira calor, né? E a hora que esse calor emana da Terra na forma de ondas no espectro infravermelho, o CO2 ele retém isso. Isso é um efeito, é algo natural, tá? Assim, a Terra seria muito mais fria se não tivesse esses gases. Então, graças a eles, a gente tem essa temperatura. O problema disso é que nós começamos a injetar mais gases estufa na atmosfera. Isso é o quê? A partir da Revolução Industrial piorou? Como é que foi? Eu posso dizer que sim. A partir da Revolução Industrial, isso alcançou uma escala muito maior, né? A gente sempre fez isso, né? A humanidade, pra você ter uma ideia, tem registros históricos, né, de queima de florestas na Tanzânia, algo como as dezenas de milhares de anos atrás, né, quando a nossa espécie começa, então, a avançar sobre o mundo. Mas, na Revolução Industrial para cá, isso atingiu uma escala, né, tanto em termos de volume de CO2 injetado, quanto no espraiamento, né, dessa experiência da Revolução Industrial para o resto do planeta. E o resultado, então, é que a gente lança uma quantidade de gases estufa que estão afetando o que a gente chama de balanço energético. Então, o balanço energético, ele devia estar, assim, zerado, como se fosse um balanço contábil.
A energia que chega deveria ser proporcional à energia que sai do planeta Terra para o espaço, e isso manteria a temperatura estável. Como você está retendo mais energia, o planeta reage aquecendo a isso. Então, basicamente, é pautado nisso que a gente fala de mudança climática. Agora, é uma longa trajetória, né? E talvez o que intrigue um pouco ainda, né, leve a algum tipo de discussão. Eu falei agora há pouco que quase que a comunidade científica inteira está fechada com esta resposta, né? Ou seja, a alteração do balanço de energia. A Terra também, a gente tem que pensar que a Terra é um planeta vivo, né? Assim, nós passamos, né? A Terra passa por fases de aquecimento e de resfriamento que são, vamos dizer assim, naturais, né? E isso talvez confunda um pouco os cientistas ou confunda principalmente a população que não entende muito bem como a gente trabalha com isso. E dá um argumento até para os negacionistas, né, o professor, porque tem os negacionistas que acham que não está acontecendo, os semi-negacionistas vão chamar assim e falam assim, mas quem garante que isso é da ação humana? Isso é resultado da ação humana, que isso não é uma coisa cíclica no nosso planeta, historicamente, desde que ele existe, né? Sim, tem isso, né? Agora, eu diria que a velocidade com que isso está acontecendo, ela é algo que faz a gente ficar extremamente atento, né? Para capturar se... a gente está querendo entender, olhando para a história pregressa da Terra, para ver se em algum momento dessa história, da história ecológica do planeta, a gente detecta alguma coisa que se movimentou tão rápido assim, para ver se a gente encontra parâmetro, né? E até onde eu saiba, essa mudança está extremamente rápida. Esse é o grande problema. E, professor, você falou no começo sobre essa capacidade da gente reagir a essas mudanças. A ação do homem, por exemplo, na atmosfera, que provavelmente está acelerando esse processo, mas também tem a ocupação aqui do solo, né? Sim. Que geralmente vem daí os maiores problemas em relação a perdas humanas de infraestrutura, perdas de agricultura, né? Olha, Sidney, se você for pensar no sistema climático, só no sistema climático, eu diria para você o seguinte, olha, ele é muito complexo, mas ele é basicamente a forma como a atmosfera se acopla à superfície da Terra. Então, essa forma desse acoplamento, ele dá as respostas que a gente tem. Agora, a gente está alterando, né? A humanidade ela tem alterado a superfície do planeta de forma muito rápida, mudando muitas dessas propriedades, por exemplo, tirando florestas, introduzindo agricultura, enfim. Com as atividades humanas, a gente muda essa resposta. Mas a grande questão, né, que eu acho que se coloca é que a gente está percebendo esse problema de uma forma muito dura, né? A tragédia do Rio Grande do Sul, ela abriu os olhos das pessoas para algo que está acontecendo. É claro que é um evento de extrema força, né? Mas você vai ver que os efeitos, né, ou quem mais sofre com essa tragédia, né, disparada por um fator climático, são populações mais vulneráveis, né? Pessoas que estão numa situação de exclusão, né, que foram segregadas espacialmente, que foram ocupar espaços que são destinados na nossa sociedade a populações de renda mais baixa, né? Então, isso cria uma coisa muito interessante, porque você reserva, vamos dizer, se a nossa sociedade reserva espaços para essas pessoas em áreas que são muito suscetíveis a problemas ambientais, seja de natureza geológica, seja de natureza hidrológica, enfim. Então, as pessoas se concentram nesses lugares, se adensam nesses lugares, como, por exemplo, áreas de inundação ou áreas de deslizamento de encosta. Então, o que acontece? Quando vem uma variabilidade, um evento de variabilidade climática, seja extremo ou não, ele vai começar a afetar de forma diferencialmente o espaço. E os lugares que vão ser mais afetados são onde estão as pessoas mais vulneráveis. Então, é nesse momento em que se cria, né, a catástrofe, né? Essas pessoas, de uma certa forma, eu quero dizer que a nossa sociedade ela constrói o que a gente chama de risco, o risco ambiental.
né? Então, para a gente lidar com isso, eu acho que aí precisam de ser feitas certas escolhas, precisa se entender bem como é que esses processos se dão, todos os sociais e os ecológicos, né? A gente precisa fazer boas escolhas políticas, criar boas políticas públicas, de forma que essas coisas não se repitam, né? Então, por exemplo, se por acaso não se tomar nenhuma atitude em termos de decisão política num nível numa esfera mais alta, as pessoas vão tender a voltar a ocupar aquele mesmo lugar. Nós estamos falando de Porto Alegre. Pois é, professor, mas o que fazer com essas pessoas? Nós precisamos aí de uma boa decisão política, né, para criar mecanismos que sejam viáveis para levar essas pessoas para zonas mais seguras, né? Porque não dá para criar contenções para todas as encostas, todos os lugares ali que estão perto de rio, onde inunda, né? E essas pessoas estão lá, né? Soluções técnicas, elas têm um custo também, né? Então, talvez seja o caso da gente começar a pensar em outra coisa, Cid. Então, por exemplo, a gente já sabe que todos os rios, por exemplo, eles têm uma sua dinâmica, né? Então, tem a época que eles se enchem, eles transbordam para suas margens, ou seja, isso faz parte da dinâmica hidrológica de um rio. Então, sabendo disso, por que é que a gente não começa a respeitar esse desenho, que é um design da natureza, vamos dizer assim, e começar a ocupar áreas que estejam menos suscetíveis à dinâmica do rio? São escolhas que têm que ser feitas. O poder público está preparado? Ele tem os instrumentos para ter essa previsibilidade? Olha, a ciência ela dá uma série de instrumentos, né? E a ciência ela subsidiou uma série de políticas, né, para proteger áreas. Por exemplo, nós temos no nosso Código Ambiental, né, o Código Florestal, a definição de áreas de proteção permanente que estão às margens dos rios, né? Agora, você observe bem que, embora exista uma lei, já exista um mecanismo, né, existe punição para quem desrespeita, etc., o desrespeito ele é algo que é contínuo, né? E as pessoas só se atentam, né, para estas coisas na hora que ocorre uma catástrofe. E o pior de tudo é que passam-se alguns anos, né, depois dessa catástrofe, isso cai no esquecimento. E você tem uma repetição daquele comportamento. E é o que você falou em relação a um custo político, né? Porque são decisões muitas vezes antipáticas por parte do poder público, mas alguma remoção tem que ser feita às vezes. Sim. É difícil, é muito difícil você trabalhar, por exemplo, você chegar na casa de uma pessoa que trabalhou uma vida inteira para construir uma casa, construiu numa área de risco, né? Ele construiu ali as suas economias, o seu trabalho, estabeleceu relações ali com os vizinhos, etc. É difícil para essas pessoas também, quando o poder público chega e fala assim, olha, o senhor precisa sair daí que está sob risco. Aí as pessoas vão te perguntar, para onde é que eu vou? Que alternativas que eu tenho? Então é preciso criar essas alternativas, né? Precisamos identificar, é fácil, a ciência, né, a geografia, por exemplo, a ciência na qual eu me dedico, ela consegue fazer uma série de diagnósticos, prognósticos, falar, olha, isso aqui é mais estável, isso aqui é menos estável, isso aqui deve ser poupado, isso aqui pode ser ocupado, desce dessa forma. Criar uma prática de planejamento que seja respeitada, né? E que o interesse econômico ele consiga entender, né, as dinâmicas ambientais de forma a não potencializar também os desastres. Professor, falando agora de Minas Gerais, por exemplo, Belo Horizonte já foi uma cidade considerada de clima ameno, as pessoas vinham para cá coisa de 100 anos tratar tuberculose, ou menos de 100 anos. E a gente ainda pode falar isso ou está mudando mesmo? Olha, essa é a história de Belo Horizonte, né? A cidade jardim do clima ameno, né? Tem nas amenidades do clima um dos elementos que foram subsidiaram a escolha deste sítio aqui para implantar a capital de Minas. A verdade é que a condição ambiental de Belo Horizonte ela mudou muito, né? A gente já percebe, né, um aquecimento muito grande da cidade, ele tem sido contínuo. Ele, de uma certa forma, ele é proporcional à forma como a cidade foi urbanizada. Ela é extremamente, se você for olhar
Belo Horizonte do alto, assim, você vai ver uma cidade extremamente adensada, cheia de edifícios, etc. Esses edifícios, a forma como ela foi urbanizada, ela segura, ela retém o calor, né? E os materiais que foram usados para a construção da cidade, não só Belo Horizonte como qualquer outro, eles também conduzem a energia de uma certa forma. Então a cidade esquenta o dia inteiro, recebendo energia solar e, enfim, aquilo que é resultado da combustão dos automóveis, etc, etc. E aí essa radiação, né, essa energia que chegou, ela vai sendo liberada aos poucos, principalmente à noite, quando é o momento da perda. Então você pode perceber que a gente já não consegue mais ter muita clareza nas áreas centrais da cidade do arrefecimento da temperatura de noite. Você só consegue perceber que faz frio na medida em que você se afasta do centro da cidade, das áreas mais adensadas. Ou seja, em outras palavras, a gente tem um clima urbano bem característico. Tem estudos que foram feitos aqui, conduzidos na UFMG, por exemplo, que mostram a cidade com ilhas de calor urbano. Então, essas ilhas elas têm a sua dinâmica, mas se não me falha a memória, já foi detectada ilha de calor, por exemplo, na região de Venda Nova, algo que se desloca pelo Vale do Arrudas em direção ao Padre Eustáquio, enfim. São características de uma cidade que criou o próprio clima. Então, as grandes cidades, elas têm essa característica, criam o seu próprio clima urbano, mudando as propriedades físicas, químicas da atmosfera, aumentando a chuva, potencializando, né, a quantidade de chuva que se cai. E outra coisa, Sidney, você vê a cidade de Belo Horizonte, da forma como ela foi planejada, a água que cai da chuva, ela é conduzida para a calha do Rio Arrudas e esta água ela é escoada rapidamente para fora da cidade. Então, você tem uma cidade impermeabilizada, a água não percola no solo, né? Se ela não percola no solo, ela também não abastece os lençóis freáticos. E outra coisa, se você não tem o solo encharcado para a água, quando volta a luz do sol, a energia solar, você não tem água para evaporar. Então a energia que está chegando, ela é usada para aquecer a superfície. Então você tem uma série de coisas que foram mudando o clima de Belo Horizonte, que hoje está... E aqui na capital tem lugares onde esses eventos extremos preocupam mais? Olha... A gente já vê o Arrudas ali na região do Teresa Cristina inundando todo ano, várias vezes. Sim, sim. Ali na região do Vilarinho. Sim. O Vale do Arrudas, ele é a parte mais baixa da cidade, né? Do município. Então, Belo Horizonte também verte em direção ao Arrudas ou à Bacia do Onça. Então, são duas áreas que coletam a água que cai no sítio urbano de Belo Horizonte. Então, do ponto de vista hidrológico, este é o problema. Agora, Belo Horizonte ela tem uma outra característica. Você tem condições geológicas que são muito peculiares. Tem algumas rochas que são muito suscetíveis, por exemplo, a escorregamento, a deslizamento, queda de blocos, etc. Posso citar para o seu caso ali da Raja, onde a gente vê umas rochas meio acinzentadas, sim, ou na curva do Ponteio. É uma rocha muito suscetível a problemas geológicos. E você tem em outras áreas um tipo de solo que é bastante argiloso também. Então tem horas que, se você for pensar num volume de chuva contínuo caindo sobre estas áreas, isso vai propiciar um movimento de massa, né? Então, criando aí o risco geológico. Isso tende a descer. E, mais uma vez, são áreas que estão ocupadas muito, né, por populações muito vulneráveis do ponto de vista social. O professor, eu estava lendo outro dia sobre uma ilha ali na Oceania que tem 11 mil habitantes, é um país, se eu não me engano é Tuvalu, o nome Tuvalu, e está se preparando para desaparecer. Uhum. A Austrália já está aí se preparando para receber essas pessoas, 11 mil habitantes, da cidadania também, e eles já estão se preparando de uma maneira muito... É um retrato dos nossos tempos, tudo sendo documentado, fotos, jogando tudo para a nuvem, para a memória daquele lugar não desaparecer. Está chegando nesse ponto, a gente vai ter que se adaptar a isso, se acostumar com isso, e não tem muito o que fazer em relação a essas mudanças do clima. Essa é uma pergunta difícil, porque assim,
existem soluções, né? Mas essas soluções ou são difíceis do ponto de vista técnico ou elas são extremamente caras, né? Então, a melhor forma que a gente tem para lidar com um ambiente de mudança é trabalhando de forma preventiva. Então, ok, se eu já sei que o carbono, por exemplo, que eu lanço, a queima de combustível fóssil, é algo problemático, então vamos repensar essa queima de combustíveis fósseis. Vamos mudar a nossa matriz energética. Enfim, a gente pode passar a agir de uma forma preventiva, em vez de correr atrás depois que o problema aconteceu. Né? A gente pode, por exemplo, trabalhar muito com conservação, com reflorestamento, recuperação de áreas degradadas. Tem uma série de coisas que podem ser feitas e que são factíveis, né? Existem iniciativas pontuais que têm sucesso, que poderiam criar ou amenizar um pouco estes problemas. Outra coisa, né? Um bom planejamento de território, né? Isso poderia ajudar bastante. Se a gente já sabe que tem áreas que são suscetíveis à inundação, e a gente percebe, né, os extremos climáticos aí estão se anunciando, dizendo que a água vai subir em algum momento, ou secar, né, que é outro problema também. Então, essas pessoas que estão nessas áreas, as áreas poderiam ser, vamos dizer assim, esvaziadas dessas populações e deixadas para os processos naturais, de uma forma mais naturalizada mesmo dos processos. Né? Professor, e Minas Gerais tem sido atingida por esses eventos extremos? A gente falou muito aqui de inundação, mas Minas tem a questão da seca também. O problema não é igual em todas as partes do estado. O que é mais desafiador para tratar dessa questão climática no estado desse tamanho? Minas Gerais é uma síntese do Brasil, né? Um pouco uma síntese do Brasil. Então, você tem áreas do norte do estado, no nordeste do estado, em que são muito suscetíveis à recorrência de uma seca recorrente. Às vezes é uma seca sazonal, outras vezes é uma seca um pouco mais intensa, mas enfim, seca. Eu vejo o caso de Salinas, por exemplo, que de vez em quando sofre muito com seca e, por outro lado, de vez em quando com inundações. Né? Acontece os dois, né? Acontece as duas coisas. Eu acho que esse é o maior problema, né, desses lugares que são no norte de Minas. Vão ter que lidar com essas duas coisas. Mas a seca também é algo para a gente se preocupar. Porque você imagina bem, voltando para Belo Horizonte, em 2015, a gente teve numa situação de escassez hídrica que afetou os mananciais da cidade. Você imagina numa situação em que isso se chegasse a um nível ou se agravasse a um ponto em que o abastecimento fosse comprometido, né? Isso geraria um outro tipo de conflito, né? Um conflito ambiental pelo acesso à água. Social também, né? Isso, algumas pessoas teriam acesso porque tem dinheiro para ter esse acesso, né? Sim, então o conflito ambiental, eu acho que ela é a outra parte, é a contraparte dessa ideia do risco, né? Por inundação, etc. Então, a sociedade ela precisa se preparar também para isso, ter planos de contingência para lidar com essas emergências, né? Minha memória me aponta aqui para o ano de 1963, em Belo Horizonte. Me parece que durante um ano choveu algo como 400, 500 milímetros, que é menos de 1/3 do que chove normalmente. Mas a cidade tinha outro tamanho. As pessoas lidavam com a escassez de água de uma outra forma. A cidade tinha bicas, a cidade tinha, enfim, cisternas, etc. Hoje, a gente não consegue ter esse mesmo tipo de resposta. Então, é preciso se preparar também para esses eventos que podem causar danos direto ao abastecimento doméstico, mas também vão afetar de outra forma, né? Vão afetar a agricultura, pode afetar a indústria, pode afetar a geração de energia, né? Então, isso é uma outra parte que não é menos problemática. As barragens também, né, geração de energia, as hidrelétricas interferem muito nesse sistema, né? Com toda certeza. Então, assim, se você for pensar, né, as barragens, elas são um ponto bastante sensível, vamos dizer assim, para esses extremos. Então, você imagina, nós vimos lá no caso do Rio Grande do Sul,
alguns diques que se romperam, etc., e acentuaram os problemas da inundação, né? Levaram um bocado de casa embora. Minas Gerais tem uma série de barragens, né? Tanto as barragens para geração de energia quanto para abastecimento, e também as barragens de mineração, que eu acho que são, elas foram pensadas, né, ou planejadas. Eu não sei, seria meio temeroso eu falar sobre a forma como elas foram planejadas do ponto de vista da engenharia, mas para lidar com um evento extremo, eu apontaria isso como algo que a gente teria que ter um cuidado especial, rever essas condições. Ô, professor, e falando dessa questão das barragens, se o estado de Minas Gerais está preparado, se acontecesse uma confluência de fatores, como aconteceu no Rio Grande do Sul, aquela quantidade de chuva acontecesse em Minas Gerais, qual que seria a sua previsão? O que aconteceria aqui no estado? Bom, se você está me perguntando isso do ponto de vista da distribuição espacial do problema, isso. Tem áreas que são mais suscetíveis, né? Então, só para você ter uma ideia, para eu ilustrar um pouquinho isso para você aqui, tem um conjunto de sistemas meteorológicos que gera boa parte da chuva que ocorre aqui. Na meteorologia, o pessoal chama isso de ZACAS, que é a zona de convergência do Atlântico Sul. Boa parte da chuva que cai em Minas Gerais, ela está relacionada a esse sistema, né? Você deve ter visto esse verão, a chuva foi um pouco irregular, porque a configuração desse sistema ela é dificultada quando você tem uma situação de El Niño. Ele não impossibilita, mas dificulta. Então, quando você tem esse fenômeno configurado, muitas vezes ele fica... ele não avança do ponto de vista espacial, ele fica estabilizado sobre o estado. E aí muita chuva cai. É aquela chuva que a gente via de 10 dias, 11 dias, aquela chuva, chove, para, chove, para, chove, para. Então, isso vai encharcando o solo. Então, Minas Gerais ela é um lugar onde isso ocorre com uma recorrência. Se você somar isso com a configuração do relevo de Minas Gerais, com a condição geológica de Minas Gerais, você começa a ver algumas áreas que começam a ficar mais preocupantes. Então, a zona da mata, por exemplo. Então, a zona da mata, ela está num domínio morfoclimático, que a gente chama de mares de morro, né? Sim. Aquelas colinas, etc. O leste de Minas também. Então, no caso da zona da mata, a água flui, né, da região central do estado em direção a essa parte que é rebaixada do relevo. Então, você vê que é muito comum aqueles rios lá, bacia do Rio Pomba, Rio do Paraíba, etc. Essa água, vez por outra, as águas sobem lá, criando problemas. O Vale do Rio Doce é uma área problemática, né? Imagino que o Vale do Rio Mucuri seja um problema. Então, a gente começa a perceber que estas áreas, elas são bastante sensíveis. E por que eu estou falando isso, né? Porque se você for olhar para a história de alguns desastres ambientais no Brasil, muitos desses desastres estão relacionados a esta configuração em que você tem este sistema meteorológico que atua sob um domínio morfoclimático que cria propensão, por exemplo, a movimento de massa. Então, se você olhar, você tem Caraguatatuba, aconteceu isso em 67, Teresópolis em 2011. Tem eventos que ocorreram aqui na zona da mata de Minas Gerais na década de 1940, no município de Volta Grande. Se minha memória não estiver muito ruim, eu diria que nós tivemos lá um evento de chuva foi de 450 milímetros num tempo muito curto. Para você ter uma ideia, até o posto meteorológico que tinha na cidade ele foi levado embora. Então a gente começa a enxergar que nesta região você tem evidências já de que ela é bastante suscetível a isso. Vale do Rio Doce, você também tem exemplos, né? Você tem problemas em Ipatinga, Governador Valadares, que são bastante recorrentes. Então é pautado nessa recorrência desses problemas, Caratinga, Manhuaçu, exato. É pautado nessas evidências que eu estou fazendo essas conjecturas aqui com você. Mas no norte de Minas também, né? Se você for pensar o Vale do São Francisco, ele também é uma área rebaixada no relevo de Minas Gerais, principalmente o norte.
né? Então você vai ter, muito provavelmente, problemas de inundação, mesmo na região lá do norte, Januário, Janaúba, aquela região mais Manga, enfim, lá para o extremo norte de Minas Gerais. Professor, o senhor falou aí daquelas ações que a gente pode fazer, né? Evitar emissões de carbono, construir em áreas de risco, margem de rios. O trabalho, o que a gente pode fazer individualmente vai fazer diferença para a gente encontrar saída para isso? Eu acho que qualquer transformação, ela parte do momento em que você consegue ser sensível a um problema e essa sensibilidade ela ser levada ao nível da consciência. Então, a conscientização é um ato individual. Mas é essa conscientização que se faz individualmente que, aos poucos, você leva aos grupos. Através de um processo de sensibilização, você cria uma espécie de consciência coletiva. Então, eu acho que essa consciência coletiva é que vai levar, por exemplo, a gente a fazer boas escolhas a hora, por exemplo, de fazer eleger algum representante, de pessoas que sejam igualmente sensíveis, né? Então, eu estou falando isso de uma ação individual que passa para o coletivo, para a gente levar até a escolha política, mas também as escolhas individuais, elas são importantes sim, embora seja uma coisa parecendo que é uma formiguinha carregando um grão de açúcar, né? Mas, enfim, pequenas ações individuais, elas também ajudam a transformar o mundo, sabe? E você pode falar para a gente, assim, em relação ao poder público, o senhor já adiantou alguma coisa lá no começo, o que é que pode ser feito no curto prazo para tentar mitigar isso e também de longo prazo? Tem algo que é muito comum em algumas sociedades, em algumas culturas, em algumas sociedades. Por exemplo, no Japão. Você vê que é um país que é extremamente sensível a problemas ambientais. Então, terremotos, tsunamis, tufões, enfim, é um país muito sensível, né? Suscetível a esse tipo de evento. E quando você observa o efeito desses eventos na sociedade japonesa e no país, você percebe que são mínimos se comparados a outros lugares que estão suscetíveis às mesmas coisas, como, por exemplo, o Haiti, passou há pouco tempo. Sim. Então, o que foi uma tragédia humana impressionante. Isso significa que existe uma organização social por trás disso, né? Porque os eventos lá são realmente muito fortes, né? Então, uma criança, por exemplo, que está numa escola japonesa, quando a terra treme, ela já sabe exatamente para onde ela vai. Ela vai se proteger, vai por debaixo de uma mesa, ou vai, enfim. Ela é treinada, ela sabe qual é o caminho a percorrer para sair daquela situação de perigo, né? Ela sabe onde está o equipamento público destinado a isso. Ou seja, existem planos de contingência, existem protocolos de segurança. Rotas de fuga. Então, a pessoa, isso é algo que pode ser feito num prazo muito curto e não precisa de investimento muito maciço, não. Agora, isso tem que percolar a sociedade, você tem que entender que conviver com o risco pressupõe que a gente crie mecanismos para lidar com ele. Então, isso é bacana da gente fazer. Você deve ter visto, por exemplo, que no Rio Grande do Sul, muitas pessoas elas acabaram se auto-organizando para se salvar ali, sabe? Para onde eu vou na hora que a água está subindo, enfim. Em outros países, você já consegue detectar onde essas coisas. Você passa, por exemplo, no Chile, em alguns lugares que são sujeitos aos mesmos fenômenos, né? E você vê lá, rota de evacuação, passe por aqui, venha por aqui. Então, esse tipo de coisa é uma ação de planejamento de curto prazo que pode ser feita a um custo não muito elevado, né? Belo Horizonte tem aí o plano de contingência, bacana. Eu acho que a gente ainda pode avançar muito mais em relação a isso. Agora, no longo prazo, a exigência é muito maior. Porque esse problema ambiental... Que envolve infraestrutura mesmo. Sim, sim. Ele vai se conectar a tantos outros problemas que envolvem a nossa sociedade, dilemas que a nossa sociedade não resolveu. Nós temos problemas de saneamento básico, nós temos problema de habitação, né, de infraestrutura, de saúde, de acessibilidade ao equipamento público.
todas essas coisas se conectam à questão ambiental. Né? A questão ambiental não é uma questão só de verdinho, baleia, borboleta, não se trata disso. É algo muito maior do que isso. E a nossa sociedade está cheia de dilemas que carecem de solução e que demandam investimento público, demandam vontade política de fazer esse tipo de coisa. É só assim que a gente vai conseguir lidar com isso. Outro dia eu tive numa localidade aqui da região metropolitana, é uma área que sofreu um deslizamento de terra importante que, enfim, algum tempo atrás, enterrou algumas casas. Ao chegar no mesmo lugar, eu observei que já tem casas que estão ocupadas no mesmo lugar que sofreu o deslizamento de terra. Isto é a condição social que impele as pessoas a ir para lá. O poder público também tem que fiscalizar, né? Tem que dificultar um pouco. Dificultar, mas dar condição para a pessoa ter, senão ela vai optar pelo que ela pode fazer. Professor, já encaminhando para o nosso final aqui, já até estouramos o tempo um pouquinho, a conversa está boa. A gente vê esses acordos climáticos, o senhor vê que os países estão mais na conversa fiada ou estão dispostos mesmo, principalmente os países do hemisfério norte, ou estão dispostos mesmo a resolver essa questão climática? Eu acho que existem alguns países, algumas sociedades, né, desses países que cobram mais dos seus governantes. Então, eu tendo a achar, pelo que eu leio, que alguns países europeus, eles cobram mais dos seus governantes uma certa postura, e isso acaba se traduzindo num certo envolvimento maior, ainda que seja questionável a forma, no engajamento com os acordos para tratar da mudança do clima. Outras sociedades, elas não se organizam da mesma forma. Então, é difícil colocar tudo no mesmo lugar, Sidney. Então, eu acho que os acordos, eles são a nossa tentativa de colocar uma governança em algo que transcende as fronteiras, né? O clima e os problemas climáticos, eles não estão restritos a fronteiras dos países. Então, algo que pode ser iniciado, por exemplo, no Reino Unido, pode afetar a Noruega. Então, o mundo, desde os anos 70, ele está tentando criar uma governança internacional, um sistema de governança, para lidar com os problemas ambientais, né? A Conferência de Estocolmo, em 72, ela é um marco histórico desse início. E a partir daí que não só a tentativa de criar essa governança através de acordos, mas criar também instituições capazes de lidar com essa questão. A grande questão é que o mundo ele é cheio de atores sociais, né, em que os países são alguns dos principais, os estados nacionais são alguns dos seus principais atores, mas existem tantos outros. Então a gente precisa articular melhor isso para criar um sistema de governança em que atenda de forma mais igualitária o planeta como um todo. Você se definiria como otimista, pessimista em relação ao que pode ser feito? Sidney, eu sou professor. Eu não posso ser pessimista. Eu acho que a gente tem que usar os instrumentos que a gente tem e para ser um instrumento de mudança, criar instrumentos de mudança. E eu acho que enquanto a gente puder transformar as pessoas e criar alguns valores, a gente tem que ser otimista, né? Não dá para jogar o pano, não, né? A gente precisa lutar para construir um mundo melhor aí. E a humanidade ela tem um potencial muito bom para isso. Da mesma forma que ocorre a catástrofe, tem gente que ajuda, né? Então a gente tem que aproveitar essas boas qualidades da humanidade para a gente mudar o mundo. Obrigado, professor, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Obrigado, Sidney. Este foi o Sem Protocolo. Nós estamos nos streamings, Spotify, Apple Podcasts, no Deezer, também em formato de videocast no YouTube, na programação da TV Assembleia, e você pode acompanhar quando quiser, na hora que quiser. O programa de hoje teve direção de Eric Araújo, produção de Tatiane Fontes, o áudio de Ricardo Amaral, edição de Vitor Caldas. Até mais.